Então, aqui, ó, eu colei esse aqui no chat, que esse aqui é interessante saber. Esses comandos são as configurações. E aqui, na verdade, são tudo o mesmo. São mais de um jeito de fazer a mesma coisa, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, deixa eu pegar o apontador aqui, né? Por exemplo, o número 0 num conjunto de porta B, e o 0 vai falar que tudo saída, né? Às vezes o pessoal confunde e fala, é só o primeiro saída? Não, 0, eu sempre trabalho, quando eu trabalho com esse comando, eu trabalho com os 8 bits, né? Esse comando, que na verdade é um registrador interno lá do processador, esse é do processo mesmo, lá do processador mesmo, tem lá no seu código dele, ele é de 8 bits. Então, se você colocar 0, é 8 número 0, não se indicar 8 número 0, que é a mesma coisa, mas é 0 para os 8 bits. Se quiser mexer um bit só, aí você seta apenas um. Então, é possível fazer essa distinção aqui, falar, não, eu quero só configurar um específico. Então, eu tenho uma forma aqui de colocar trisb.rb0. Esse é um pino físico lá, né? Agora, se eu coloco, por exemplo, 1, eu estou colocando um decimal. Ele vai entender como um binário. Bom, 1 em decimal em binário é a mesma coisa. Não é tudo a entrada, né? É só o 8 zeros, né? 7 zeros e o último número 1. Né? Ou eu posso fazer assim também. Esses dois comandos fazem exatamente a mesma coisa, né? Eles configuram um é entrada, 0 saída, né? Se eu quiser, por exemplo, os 4 últimos como entrada, né? Os menos significativos, 4 entrada, 4 saída, eu posso colocar em binário assim. Esses zeros do binário não servem para nada, mas eu tenho o hábito de colocar para que eu enxergue que são 8 bits. Mas 0 para cá, o 0B é importante para indicar para o compilador que é binário. Agora, esses 4 zeros não servem para absolutamente nada, mas também não é errado, é só uma boa prática que facilita visualizar. Mas vamos montar isso aqui, né? Então, eu tenho o controle dos pinos, né? Como eu faço para acionar o pino, saída alta, saída baixa, né? E controle de tempo. Eu tenho uma funçãozinha aqui, delay ms, ou até mesmo vdelay ms, que eu posso colocar uma variável aqui dentro, criar uma variável para trabalhar aqui dentro, né? Então, eu vou demonstrar um pouquinho qual que é o ambiente que a gente trabalha nisso, né? De preferência, claro, dependendo da situação que a gente tem, né? Do que a gente tem disponível, mas mesmo que eu tenha circuito, tenho hardware, tenho placa, tenho tudo para trabalhar, a gente começa, se possível, com a simulação, né? A simulação é mais prático, mesmo que eu tenha, né, todo o hardware para trabalhar, desde que eu consiga também simular. Então, eu vou começar, né, voltar aqui para o Proteus, né, para entrar aqui no esquemático, que é onde a gente vai fazer, né, em algum momento eu vou passar também para vocês um esquema, mas esse aqui a gente vai começar aí do zero pegando o dispositivo, né? Então, eu vou escolher um dispositivo específico porque é um que eu tenho aqui na placa, né? É o PIC 16F877A. Eu vou colocar o código dele aqui no chat. Mas eu tenho, na verdade, esse... Deixa eu fazer um passo a passo melhor aqui, ó. Eu tenho, na verdade, esse caminho. Lembrando lá, quem mexeu em porta lógica, busca e digitar o código, né? O código do dispositivo. Então, eu preciso de um hardware para começar a programar. Vou pegar esse modelinho aqui. E aí, quem for acompanhando também pode pegar. Vou colocar no chat aqui também esse modelinho, mas a busca é pelo nome mesmo, né? O PIC 16F877A. E aí, por que eu escolhi esse, né? Na verdade, tem um monte de modelo, mas esse é só porque eu tenho ele aqui. E aí a gente pode testar a mesma coisa que estiver testando aí na parte simulada, também na parte prática.
né? Apenas por esse principal motivo aqui. Até tem outros modelos, mas esse aqui é um modelo que a gente consegue programar. Feito isso, se eu tentar simular, eu vou até salvar aqui, porque às vezes ele dá aquela sumida. Se eu tentar simular, ele já dá erro, né? Esse é um componente que de cara ele já vai dar um erro, né? Dá um erro aqui. Mas ele dá um erro que poderia estar avisando, ó, tá faltando o programa aqui, né? Dá um erro fatal, você fala, pô, erro fatal, o negócio é feio, né? Mas por quê? Ele não simula, não tem o que simular aqui, porque diferente da porta lógica, quando eu tenho uma porta lógica, ela já tem uma função pronta. Então, quando a gente estava lá buscando a porta lógica, por que, que ela não dá erro? Porque isso aqui, a gente sabe o que vai fazer. Isso aqui tem uma função, ela faz uma multiplicação. Aqui eu posso até fazer uma multiplicação se eu quiser, mas eu tenho que configurar que é entrada, que é saída. Eu preciso de algumas informações. E isso eu tenho que carregar no próprio chip aqui, né? Então, se eu dou um clique duplo nele, ele aparece essa janelinha, que é o programa aqui, ó, Program File, né? O programa não é feito aqui diretamente. Até dá para fazer também no Proteus, mas o Proteus não tem a linguagem C. Então, eu tenho que carregar um programa aqui. Feito por qualquer compilador para esse dispositivo, né? O vínculo que tem com o Proteus com o arquivo é com o arquivo de gravação do dispositivo. Você não faz um programa para simular, você faz um programa para gravar no dispositivo, que também simula, né? Ele também tem a opção de simular. Então essa é a diferença. Esse aqui simula numa boa, né? Porque já está gravado, né? Já está feito, na verdade está gravado assim, a construção já tem a operação. Esse aqui não. Não tem nada construído para fazer nada aqui, só se eu programar. Aí para isso que a gente tem que ir né, no outro software que a gente vai utilizar. Vou fechar essas coisas aqui. Jogar meu atalho para cá. Então esse aqui, o micro C, que é o que a gente vai utilizar para programar, né? Então e aí ele começa nessa, né? Ele precisa, isso aqui inclusive é um problema em alguns computadores lá da FATEC, né? Porque ele pede acesso como administrador, né? Na hora que você faz isso aqui, você precisa liberar aí o acesso como administrador. Ele está abrindo na minha outra tela aqui, mas quando ele abrir eu já jogo para aí. Então aqui a gente tem o compilador. Deixa eu tentar jogar na mesma tela aqui, os dois numa tela só. Depois eu jogo o Proteus de novo. Então ele começa com essa tela aqui. O meu já tinha alguma coisa aberta. Deixa eu fechar aqui. Né? Ele começa nessa tela que é o ambiente que a gente tem para trabalhar, né? E aí eu preciso criar um projeto. E por que criar um projeto aqui? Né? Eu posso programar direto. Na verdade, não. Como eu estou programando específico, eu tenho que escolher dispositivo, escolher velocidade que aquele dispositivo está trabalhando, porque são hardwares específicos, né? Aqui a gente não tem a velocidade, né? Não está indicado aqui a velocidade. No meu hardware, eu preciso configurar lá. Então, lá, se eu estou com uma placa, um hardware específico para isso, eu vou ter. Aqui não precisa colocar, que é só para demonstrar, porque o Proteus não exige isso. Mas
o sistema mesmo, nesse caso aqui, eu tenho um componente que vai aqui, que tem uma velocidade específica aqui, né? Esse aqui, o Proteus não exige que coloque para simular, né? É mais para a gente enxergar aqui, né? Mas na placa eu preciso. Esse componente tem que estar aqui, e é um cristal oscilador, que tem um valor, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar o que está na minha placa, 20 MHz. Nem aparece aqui. Professor, Ele nem indica aqui, né? Pode eu falar. fi- eu fiz Senai, aí lá a gente fez na aula de solda, a gente montou um relógio digital. Aí a gente usava esse oscilador para contar os minutos, né? Ah, sim. Aí você faz um circuito oscilador, né? Para contar um relógio que você Sim. fez com porta-lógica. Sim, foi com o microcontrolador. Foi com o microcontrolador? Ah, tá. Aqui, na verdade, o que você falou tá Não, certo. minto, desculpa, senhor, foi com o porta-lógico mesmo. Ah, tá. Porque o que acontece? Esse aqui é a base de tempo para tudo que o microcontrolador vai fazer, né? Esse aqui não precisa desenhar, eu só estou colocando aqui para demonstrar esse circuito tem que estar na placa, né? É que no simulador não é exigido. Esse circuito junto com o que está aqui dentro, ele gera uma frequência, no caso da minha placa aqui, de 20 MHz. Então, 20 milhões de vezes por segundo. O exemplo que ele tinha dito ali, se for um circuito digital para fazer um cronômetro, um relógio e tal, eu crio função aqui para baseado internamente, vai basear nessa base de tempo que é muito mais rápido do que eu preciso para um relógio. Se fosse um conjunto de porta lógica, né, aí eu teria que ter um oscilador próximo da frequência que eu trabalho. Então, eu vou fazer um relógio, eu vou fazer um oscilador com a frequência de 1 Hz, que é uma vez por segundo, né? Aqui é 20 MHz, então isso aqui oscila 20 milhões de vezes por segundo. Só que aí isso para processar a informação. Se eu quiser fazer um relógio que tenha a frequência de 1 segundo, né? Seria certo, né? O relógio com o menor do valor de 1 em segundo, ou décimo de segundo, milésimo de segundo, conforme, né, for o projeto, eu consigo, porque a velocidade dele, base de processamento, é bem maior, né? 20 milhões de vezes mais rápido do que 1 segundo. Então isso tem no hardware, né? Tem que ter, que vai gerar a velocidade de processamento. Se você parar com isso aqui, ele para de processar. Então, ele para de processar. Ele não vai processar a próxima instrução até que esse aqui volte a funcionar. Então, se você tiver ali para desativar uma bomba relógio, que é parar o contador, esse é um fiozinho bom de cortar, viu? Você para, ele para de contar, mas não desliga nenhum sistema e também, né, não vai acionar nada. O problema é falar alguma coisa assim, alguém vai querer fazer e mandar o outro testar. Não é essa a ideia, né? Na simulação a gente pode, né? Não tem erro, porque tá tranquilo aqui. Mas, e aí eu preciso isso é a base que eu tenho. Então, o projeto eu começo aqui. Mas, o que eu quero fazer no projeto? Vou lá programar. Nesse tipo de programação, nesse tipo de dispositivo, vou lá programar o quê, né? Então, inicialmente, né, em todo dispositivo né, dessa área, né, de controle, a gente começa testando o dispositivo, fazendo um LEDzinho piscar. Só que eu tenho que definir aonde eu vou pôr esse LED piscando. Então, se eu pego uma placa didática, né, ou até mesmo uma placa comercial, mas principalmente se for uma placa de desenvolvimento, as plaquinhas que são para testar a programação, né, eu sempre tenho um LED lá em algum lugar para fazer ele começar a funcionar, né? Então, eu posso ligar no Proteus, mesmo que eu não ligar, ele aparece como nível lógico nas portas, né? Então, mesmo que eu não ligue nada. Mas eu tenho que imaginar onde que eu vou ligar para poder programar. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui um LED no meu B0. Nem vou colocar ainda, mas eu vou programar então o B0. Então, na hora que eu vou abrir a programação, eu tenho que ter um objetivo, quer dizer, eu quero piscar uma saída, gerar uma frequência qualquer na saída e saber que frequência que
processador, esse microcontrolador está trabalhando. É a primeira coisa que eu preciso, porque quando eu criar aqui, ó, crio um projeto novo, então vou criar um novo projeto. Ele vai abrir para mim essa primeira janelinha aqui. Você tem aqui, vamos colocar aqui o Standard Project, projeto. E aí eu tenho que colocar coisas básicas do projeto. Nome. No microC, inclusive, o nome não é só o básico aqui, né? Embora não seja oficial, mas criar uma pasta para cada projeto é extremamente importante. Você coloca um monte de projeto na mesma pasta, dá problema. Às vezes, né? Às vezes não dá. Aí uma hora dá. Então, eu já, depois de apanhar com isso, eu já crio um projeto aqui para cada projeto eu ponho numa pasta. Mas e por que isso acontece? Né? Provavelmente porque na hora que eu crio aqui, ó, criei a pasta, né? Vou dar um nome pro projeto aqui, né? Vou colocar aqui para piscar e vou selecionar o dispositivo. Aí tem que ser o mesmo. Lembrando daquela parte que a gente está falando de processador. Quando eu estou no sistema operacional, lá no PC, eu faço o programa para o sistema operacional se virar com o processador. Não é problema seu exatamente qual processador. Claro que tem um certo... você não vai fazer um programa muito pesado e você está lá num sistema que tem um processador muito fraco, né? Você tem um pouco, né, da relação com a capacidade de processamento que ele consegue, né, resolver o problema que você está programando. Mas, de certa forma, você não seleciona o processador, né? O processador vai estar lá no sistema. Nesse caso aqui, não. Eu estou programando para um dispositivo específico, né, que vai usar o set de instruções daquele dispositivo. Então, eu tenho que selecionar, né? O meu aqui, como eu já tinha selecionado, está aqui. Senão, eu tenho que correr aqui e achar. Vai estar em ordem, né? Em ordem alfabética aqui, o que a gente está usando, né? E aí é interessante até quem estiver fazendo mesmo, porque aí dá para testar o programa. Depois a gente pode testar os programas numa placa de teste, né, que tem esse mesmo modelo. E o próprio 20 mega, que é o que está na placa, né? Então eu estou usando uma placa, simulação, né, e o projeto com a mesma configuração. Vou dar um print aqui nessa parte aqui. E colar aqui que essa parte é a que vai ser importante aqui, né? Se eu mudar o dispositivo depois do projeto, eu tenho como mudar essa configuração. Mas eu tenho que mudar e recompilar o código, criar o código, construir novamente. Não digitar tudo de novo, porque pode ser que seja compatível um com o outro, né, em vários casos. Pode ser, mas não é certeza. Vamos já ver até por quê. Aqui eu posso adicionar arquivos ao projeto, não é o caso, e ele cria uma tela inicial, né? Por que eu estou falando que pode ser compatível? Tem um dispositivo aqui, esse não precisa colocar, quem estiver acompanhando aí, só para eu demonstrar aqui. Esse modelo é da mesma família que esse. Os dois têm o mesmo set de instruções. Então o programa de um quase funciona para o outro, mas ele não tem os mesmos pinos, né? Então o programa que você fizer nesse, que você usou o port B, conjunto B, ó, vai funcionar nesse, porque é igualzinho. O conjunto C também não tem diferença na pinagem, mas esse aqui não tem o D, nem o E. Então ele pode ser com um código muito compatível, mas não é 100%. Nesse caso aqui não é 100% porque nem o pino ele tem, né? Fisicamente ele é menor, né? Esse aqui só tem 28 pinos, esse aqui tem 40. Então, e como é 16F aqui, a família 16, a programação dele é muito próxima, porque os recursos são muito semelhantes, né? Muito, mas não são idênticos, né? Mas eles são muito semelhantes. Então, até é possível você usar o código de um no outro e até funcionar, mas não é garantido, né? Aí você troca, lógico, o código do dispositivo para um que seja compatível. E aí nessa janelinha a gente vê o começo, que tem as informações aqui que eu
construir lá no primeira parte do projeto. Void main, que é tudo linguagem C, começa assim, né? Com essa estrutura aqui das chaves. Aí aqui tem o nome do projeto, bibliotecas que a gente vai usar só depois, habilitar algumas coisas aqui. Então ele começa com essa tela inicial. Deixa eu dar um print aqui e deixar ali também. E às vezes ele, do nada, ele pede para salvar, assim, né? Isso aqui é um problema aqui no microC. Então, pediu para salvar. Eu não mandei compilar ainda, eu só copiei até um print na tela. Não estava fazendo nada, tá só dando um print na tela para colar aqui no chat. Ele quis salvar aqui, né? Sem avisar. Só que às vezes, nessa hora de salvar, ele põe uma outra pasta. Aí você perdeu o projeto, porque ele vai estar alguns arquivos do projeto, ele cria vários arquivos junto desse projeto. Você só vai ver esse, só vai ver o que você está digitando. Mas tem um arquivo que consta qual microcontrolador que é, qual frequência que é. Tem os arquivos que ele vai gerar na linguagem um assembler para gerar o código fonte. Então ele gera um monte de arquivo. E aí você salva uma parte em um e na hora que ele pede, aqui, por exemplo, ele indicou a mesma pasta. Mas tem hora que não. Um defeito aí do software, né? Ele bota em outra pasta. Aí você salva uma parte do projeto numa pasta, uma parte na outra. Aí na hora que você abre, ele perde esse link, você não se acha mais no projeto. Tem que, né, achar só o código fonte e criar um novo. Então aqui eu já salvo, aqui como é essa pasta que eu criei, eu já salvo na pasta que eu criei. Né? Então tem esse defeitinho. Por isso que eu salvo tudo na mesma, salvo cada projeto numa pasta diferente, porque na hora, mesmo que eu não tenha código aqui nenhum, se eu compilar, ele vai dar várias informações aqui. Vamos falar o que é essas informações, mas deixa eu abrir a pasta aqui do projeto. Veja que ele gera vários arquivos. Então, aquela pasta eu coloquei separada. Ó. Ele tem uma pasta de projeto e ele tem uma pasta que aqui no meu está no bloco de notas, mas normalmente não está. Né? Eu deixei aqui para facilitar para eu abrir. Aqui eu tenho o arquivo, né, do programa digitado que não tem nada ainda. Né? Aqui não tem ainda nada, mas ele tem essa informação aqui. Só que aqui ele tem só essa informação, ele não tem qual microcontrolador que está, qual velocidade. Então esse arquivo aqui sozinho não faz nada. Junto dele tem vários outros, né? E aí esses outros tem que estar tudo na mesma pasta. Aí você bota mais de um projeto na mesma pasta, uma hora, não sei por que o gerenciamento de arquivo do microC dá alguma falha. Então eu prefiro já que eu já sei essa falha, eu coloco um projeto em cada pasta. Mesmo assim, toda vez eu falo, alguém coloca um monte de projeto na mesma pasta e dá confusão, mas aí se perde, se acha e aí aprende que não funciona. Aí ele dá aqui, eu já mandei construir, então eu não fiz nada ainda, mas eu posso, a gente chama de compilar por causa de outras linguagens, aqui ele chama de construir, né? De build, construir o projeto. E aí ele constrói o projeto e dá algumas informações. Aqui não tem nada no projeto, né? Então finalizou com sucesso, mas também não fiz nada ainda. Né? Mas algumas informações aqui embaixo quanto de memória ele usou, né? Memória RAM, memória ROM, que é a memória de programa, quanto tem de memória livre. Ele mostra algumas informaçõezinhas aqui embaixo, que quando o projeto fica maior, né? Passa a ser interessante. Né? Você sabe que você está ali perto do limite. Aqui a gente tem limites reduzidos de tamanho, de memória RAM, de memória de programa, né? Então, saber chegar perto desse limite ali, você vai poder trabalhar, otimizar alguma coisa. Mas aí, vamos lá, para colocar esse exemplo em prática, né? Eu quero primeiro ligar lá uma saída, né? Eu jogar esse programa lá numa saída. Então eu tenho dois comandinhos, né? Eu tenho que manter a estrutura da linguagem, né? Vocês estão vendo aí um pouco de linguagem também, vocês sabem um pouquinho disso.
eu acredito, não sei como é que vocês estão vendo exatamente que ponto vocês estão, mas aqui, né, essa é a linguagem em C que vocês vão ver, é diferente da linguagem que vocês vão ver para PC, mas essa estrutura é a mesma. Vocês já estão vendo em C, não, né? Vocês estão vendo no visual, alguma coisa? Não. Oi? Ainda não, a gente começou agora a C Sharp. Ah, certo. Ah, não, mas tranquilo, é C também, né? É que o C Mas Sharp vai ainda... devagarzinho aí, professor, por favor. Oi? Vai devagarzinho aí, por favor. Ah, tá. Não, vocês estão programando em C Sharp, esse aqui tá fácil. Não, nós não tá ainda não, professor. Professor, tá somando númerozinho ainda, estamos fazendo o básico, calma aí. Mas daqui dá para somar também, tá tranquilo. A diferença é que aqui dá para somar o número, mas da onde vem o número, né? Então, qual que é a diferença básica? Foi bom o seu exemplo de estar somando o número. É que aqui o número vai vir dos pinos. Então, eu vou ter, por isso que a gente viu o digital primeiro, né? E aqui a gente entra com um número em binário. Lá no programa eu posso trabalhar em decimal sem problema nenhum, né? Nem sempre é vantagem. Por exemplo, eu quero fazer uma configuração de portas. Eu quero que, no caso aqui, né? Eu não vou usar a entrada ainda, mas já quero deixar como entrada. Então, o B0 é uma saída, né? Que no caso aqui eu vou ligar um LEDzinho, e o B1 é um botão. E o resto eu não sei o que eu vou fazer ainda, né? O B1 eu vou ligar um botãozinho para poder identificar se apertou ou não, e o resto eu não sei ainda o que eu vou fazer, né? O resto das portas, né? Eu nem vou configurar todas, porque aqui na simulação não tem tanto problema, mas o certo é configurar todas as portas sobrando como entrada, né? Mas eu vou trabalhar nesse conjunto B. Esse conjunto B tem 8 bits e ele é, do ponto de vista lá da programação, uma variável só, né? Isso aqui é um número de 8 bits. Ou seja, ele recebe 0 a 255. Esse conjunto. Ele tem outras funções também. Mas eu não estou vendo aqui esse int, pgm. Eu estou vendo só RB0, RB1, RB2, RB7. Né? Essas outras funções são outros circuitos que eu posso acionar ou não. Então, na visão inicial aqui, a gente está vendo só RB0, RB1, RA0, RA1. Eu não estou vendo os outros pinos, as outras funções. Né? Estão tudo aí, mas a gente vai começar apenas por entrada e saída digital. E aí a gente começa configurando. Então eu quero configurar aquele pino como, né, aquele conjunto inteiro, eu vou colocar na sequência. Aqui é só a configuração. Deixa eu até melhorar a fonte aqui, porque quem tiver ruim de visualizar, aí vocês vão me falando, tá? Tô imaginando aqui que não tá tão fácil de ver. Inclusive é um caminho chato para mudar a fonte desse negócio aqui, né? Tem aqui, ó, tem aqui ferramentas, opções. Quem tiver, né, precisar mudar a fonte aí, aqui eu mudo para ficar mais fácil para ver. Aí você tem aqui, né, um martelinho aqui que é para editar, né, essas configurações. E vem aqui, aí tá escrito fonte. Não é essa, é a de baixo. Né? Aí acha o lugar de mudar a fonte. Tem um caminho aqui para mudar essa fonte aqui. Mas é só para ficar, para quem tiver aí com a tela um pouco menor, conseguir enxergar com mais facilidade. E sempre que tiver essa situação, falar, ó, que eu tô com uma tela grande aqui, então eu tô vendo. Aí vocês me falam, ó, não dá para ver não, né? Aí vocês me avisam, que aí eu já vou tentando mudar o esquema aqui. Que eu tô vendo aqui, até deixei com o celular também. No celular tá pequenininho, né? Mas aí o 0B indica que é binário, porque eu quero escrever em binário, mas eu poderia escrever em decimal também, né? Mas por que esse comando eu prefiro em binário? Porque eu coloco aqui os 8 bits. Por exemplo, aqui eu coloquei 8, tá certo, tem 8. Esse aqui é o B0. Quem que é o B0? Bom, é esse aqui. E ele vai seguindo até o B7 e traz para frente aqui. Então, se eu quero o B0 como saída e esse aqui como entrada, eu coloco assim, esse aqui é o B1.
Ou se eu quero tudo como entrada, né? E só esse como saída, está indicado. Claro que eu posso colocar esse mesmo número aqui em decimal. Só que nesse caso o binário é mais instrutivo do que, ó, eu coloquei, tem uma calculadorinha aqui que já converte, ó. Vou colocar aqui 254, sem o 0B. Aí eu vou ter que converter para binário para saber o que eu fiz. Então, esse é mais fácil usar o binário, né? Fica mais prático aí usar o binário. Né? E aí eu quero ligar uma das saídas aqui, no caso, a primeira só. Aí eu posso usar o comando específico. Ó, eu quero ligar o B0. Eu quero nível alto no B0. Ou mandar 1 no B0. Né? Pode usar vários termos, mas é esse comando aqui. Isso pega lá o conjunto B, pino RB0, manda 1 para lá. Né? Basicamente isso que ele fez. Então, se eu compilar aqui, quer dizer, construir o meu código aqui, ele vai construir, deu as mensagens aqui. Se der alguma mensagem de erro aqui, ele não gera o arquivo de gravação. E se a gente vê aqui onde que está na pasta aqui, ele gerou vários arquivos. Esse aqui é o arquivo que eu uso para gravar na placa do dispositivo, né? .hx. Esse é o código específico, né? Cliquei errado aqui. Deixa eu ver se ele até abre aqui no bloco de notas mesmo. O arquivo gerado é uma sequência de bits aqui, ó. Isso aqui, ou seja, aqui é o... Mesmo assim tem hex aqui também, ó, na hora que grava que ele manda em binário. Então, claro que eu só acionei um pino, então ele gerou esse código. Né? Esse código, né, dá para saber até o que é esse código se eu pegar a tabelinha lá do datasheet, ver o que cada um desses faz, tal, mas não vamos fazer isso. Mas ele gerou isso aqui. Então, isso aqui é o código gerado lá da linguagem C. Né? Esse é o código final da linguagem C. Ele gerou também outro. A outro dá para ver aqui mesmo. Né? Esse é o código que a gente escreve, mas ele também gera esse aqui. Agora a fonte está grande, atrapalha, porque tem uns comentários aqui. O que está em verde aqui é a linguagem C e aqui a linguagem Assembler que ele está construindo a partir daquele código. Então veja aqui que ele até usou, mesmo eu colocando aqui isso aqui em decimal, em binário, ele usou em decimal. Né? Aqui ainda está em decimal, mas lógico que no processador é binário. Mas ele faz aqui, ó. Isso aqui é o uso lá dos registradores. Essa parte aqui, normalmente quem está programando em C nem olha para isso aqui. Isso aqui a gente vai olhar e vai manipular um pouquinho só para conhecer. Né? Mas ele está fazendo aqui esse move é de movimentar mesmo. Né? Registrador L para o W, ele está pegando aqui, gravando esse valor aqui. O W é um registrador de trabalho, de work. Né? Então ele pega esse valor, joga no registrador W e esse W nesse F que está com esse comando para configuração. O que lá na linguagem C era uma linha, aqui virou duas. Né? E às vezes uma linha lá vira um monte aqui. Mas essa é a linguagem do processador, vai chegar aqui. Então isso aqui, isso aqui não existe mais. Não, a gente não usa diretamente mais, mas não tem como não existir, porque o processador continua trabalhando assim. Ele não trabalha em C, ele trabalha aqui no Assembly, que é a linguagem original dele. O que evoluiu, né, e bastante, foi o compilador, que a partir desse código ele gera aquele outro. Então aqui eu só estou ligando o B0, estou acionando ele. Como é que eu faço para ver lá? E aí, o programa eu rodo, quando vocês estão lá no C Sharp ou qualquer outro C, você vai rodar em algum lugar.
né? Mesmo que seja uma tela, né, simples, mas você vai ver. Aqui não, eu fiz isso aqui e não estou vendo em lugar nenhum. Porque esse não é o hardware. Aqui eu vou simular o hardware. Então eu vou pegar e carregar aqui esse código. Então eu vou clicar aqui e vou carregar aqui Program File. Eu venho aqui e carrego aquele código. Vai aparecer só o arquivo hexa. E aí eu tenho que colocar 20 aqui, porque é o clock processor aqui, ó, processor clock frequência é a frequência do processador, frequência do clock dele, que é o cristal. Aqui é só por causa da simulação, porque ele não simula o cristal que está no hardware do Proteus aqui. Eu preciso fazer essa indicação. Então, essa parte que ele vai vincular uma coisa com a outra, né? Eu não preciso fazer isso toda vez. É só, claro que toda vez que eu mudar o projeto em si, né? Mas aqui toda vez que eu comecei um projeto, eu vinculei então esse arquivo, né? Que eu chamei aqui de pisca, tá na minha pasta aqui de hoje, eu vinculei a esse microcontrolador. Agora sim eu posso colocar um play aqui para poder rodar, né? E aí eu só fiz isso, só acendi uma saída. E o resto não está mostrando nada, porque o resto está configurado como entradas. Então ele não tem nada nesses pinos, porque eles são configurados para receber sinal e não enviar. Esse aqui enviou. Está enviado aqui o sinal. Mas acabou o programa, que eu não fiz mais nada. Eu só liguei. Então, ele obedeceu. Se eu quiser mexer um pouco mais nisso, aí sim eu tenho que desligar ele. E desligar é isso, né? Se um liga, o zero desliga, né? E aí o que vai acontecer aqui? Eu não preciso fazer esse programa aqui já é o mesmo, eu não troquei de nome. Então aqui, para que funcione aqui, eu só paro a simulação e volto de novo, né? E aí a gente vê que ficou em zero, né? E por que ele ficou em zero? Eu mandei ficar em 1 e depois em 0, né? Se pegar aqui o programa aqui, mandei ficar em 1 e ficar em 0. E eu não vou ver esse 1 nunca, porque a velocidade de uma linha para outra é muito rápida. Então não é possível enxergar mesmo, né? Pode ser até bem mais lenta, que eu já não vou enxergar, né? Se a gente pensar aí que, né, aqui nem sei que frequência que estaria numa frequência bem alta, depois a gente até faz um teste, mas isso seria um intervalo de tempo muito curto. Então aqui eu tenho uma função que a gente tem também em outros compiladores, mas não são muito úteis, mas aqui como eu quero enxergar o que está acontecendo, eu coloco um atraso. Então usei um comando aqui, delay ms, que é um atraso em milissegundo, meio segundo. Meio segundo já dá para enxergar, né? Não é muito tempo. A simulação, às vezes, esse meio segundo não é tão real. Às vezes esse meio segundo demora 2, 3 segundos, porque a simulação, às vezes, ela não roda em tempo real, né? Muitas vezes ela roda bem mais lenta do que a realidade seria, mas já tá bom, né? Mostrando o que a gente fez já tá ótimo. Aqui novamente, eu vou parar e voltar. E aí eu vou enxergar, né? Ligou, rapidinho, meio segundo desligou. Mesmo que eu queira voltar nesse processo, então eu tenho que criar a parte aqui, aquele condicional, que é criar um loop infinito para isso. Se eu quero deixar isso piscando, eu tenho que criar uma condição aqui, né? Condição que não saia daqui, um laço de repetição. Acho que vocês viram alguma coisa já lá como laço. Viram o laço de repetição? While, for, if, alguma coisa. Você uma vez na última aula. Então vai coincidir aqui, né? Só que aqui eu tenho que é a minha condição. Tinha comentado, a minha condição aqui
Porque eu não coloquei condição, eu coloquei o resultado da condição. Né? A condição que estaria aqui já coloquei como verdadeiro, porque eu não quero uma condição de verdade. Eu estou usando o condicional, né? Condicional por quê? Enquanto isso aqui for verdadeiro. Mas aqui já está escrito verdadeiro. Algumas linguagens até aceita escrever verdadeiro. Né? Esse aqui tem versão que aceita, esse aqui ó, não aceita. Né? Mas o que é verdadeiro e falso para a linguagem? É 0 e 1. Né? Então, agora, se eu não me engano, no C Sharp, no C Turbo, tem uns que você coloca verdadeiro aqui, ele aceita o termo em inglês verdadeiro. Agora aqui, isso aqui é um loop de repetição. Então, em linguagens que têm essa estrutura, né, linguagem C no geral tem essa estrutura de chaves, essas chaves aqui, você abriu, fechou, de preferência, mantém elas alinhadas para você enxergar. Porque no C, tanto faz aqui se eu quebrar essa ordem aqui, pegar essa chave e colocar aqui. Né? Ou colocar mais para lá e sumir da tela. Tanto faz. Para o compilador, tanto faz. Ele vai procurar a próxima. Mas para o olho da gente faz muita diferença. Porque se eu olhar isso aqui e falar, essa chave fechou aqui e a de cima não tem, eu boto mais uma aqui e aí a que estava lá do outro lado vai dar erro. Né? Então, tanto faz assim, dar esse espaço aqui é só para poder se organizar melhor. Né? Isso faz diferença. Deixar alinhadinho faz diferença para o olho, né? Para o compilador aqui, se eu escrever tudo isso na mesma linha, desde que eu coloque o ponto e vírgula para finalizar, o ponto e vírgula é para, aqui finalizou. Né? Então não preciso pular a linha, eu posso já escrever assim. Né? Finalizou, já começa um novo comando. Mas aí fica ruim de enxergar. Né? Então às vezes tem que montar a estrutura para que a gente enxergue da melhor forma possível. Né? Aqui, por exemplo, está feita a configuração. Comentários é sempre bem-vindo. Né? Então, na maioria dos compiladores em C, aí tem diferença de compilador o comentário, mas duas barras, divisão, né? Você pode escrever o que você quiser. Né? Então, isso é um item não obrigatório, claro. Algumas empresas é obrigatório. Se fizer um código não comentar, né? Alguém te xinga. Fala, pô, seu código não está comentado, você quer guardar? Eu já vi, eu já peguei, já fui trabalhar numa empresa e o código não tinha um comentário. É porque o cara não comentou? Não, é que ele não quis passar o código comentado para me sacanear, porque com certeza ele tinha o código comentado. Porque senão depois ele mesmo não entende o que ele fez. Mas para me sacanear, a gente sempre encontra umas figurinhas na frente, e aí tinha um código sem comentário nenhum. Né? E tá bom, né? Vamos descobrir como é que ele tá, o que está fazendo ali, mas dá mais trabalho, né? Mas aqui, por exemplo, posso colocar aqui. Eu colocaria na frente, tá? Eu vou colocar embaixo por questões de espaço da tela aqui, né? Mas eu posso colocar aqui, né? O pino RB0 como entrada, né? E o resto, demais pinos aqui como saída, né? O porte B como saída, só para eu saber o que eu fiz. Mas isso aqui não vai para, não aumenta o tamanho do código, não é compilado, não dá erro, pode escrever do jeito que você quiser, que não faz parte do código. Colocou duas barras, já era. Né? Isso é útil também para quando a gente quer fazer um teste, né? Falar, eu quero tirar esse delay aqui. Aí beleza, virou comentário, tirou. Ele passou a não fazer parte mais do código. Eu quero só fazer um teste, por exemplo, aí tirei ele. Aqui, por exemplo, eu vou fazer esse teste. Vou tirar. O que vai fazer? Vai piscar. Só que rápido demais. Mas tá o código aqui. Né? Vamos ver o que acontece. Né? Eu não vou conseguir ver. Opa, cliquei aqui, cliquei. Né? O programa está pequenininho, ele compila rápido. Eu não vou conseguir enxergar isso aqui, porque vai ser muito rápido. Mas o código está sendo executado sem o delay. O delay eu matei aqui, porque eu botei duas barras e eu tirei ele da jogada. E aí eu posso ver o que acontece aqui. Aí eu vejo nada. Né?
mas eu mandei ligar e desligar, e aqui eu não consigo ver. E na prática, se eu tiver... deixa eu ligar um LED aqui para ver se fica visível. Na prática, se eu tenho um LED mesmo ligado, e LED, vamos colocar aqui como LED. Se alguém for fazer com LED, lembrando que no Proteus o LED tem que ter cor. Se colocar só LED, ele coloca um modelo que não acende, né? Que é só o desenho dele. Aqui eu teria que colocar um outro componente, mas um resistor para não queimar o LED, mas não vou colocar agora. Preciso disso aqui, né? E o sentido dele é esse aqui, ó. Isso aqui tem uma explicação da eletrônica, que é um diodo LED, mas lembrando que ele vai apontado para o terra como se fosse uma seta, e você não erra o lado dele. Não sei aqui se ele vai dar um efeito, porque na prática ele ficaria... aqui deu o efeito, né? A simulação está ficando melhor. Ele deu o efeito que seria um pouquinho aceso, né? Assim seria apagado, né? Coloquei para simular. Como ele está ligado e desligado, né? Fica ligando e desligando, ele vai ficar um pouquinho aceso, porque está numa frequência bem alta. Não sei quanto tempo ali, né? Dá até para medir aqui. Aqui é só um detalhe para a gente ver o tempo. Aqui é um equipamento real, né? Também que a gente pode utilizar, que é um osciloscópio, que ele mede sinais. Isso aqui não vem tanto ao caso, mas deixa eu ver se ele consegue simular esse sinal aqui com a velocidade real aqui. Não sei se ele vai conseguir simular. Aqui o equipamento sempre põe algumas informações aqui, mas ele não está conseguindo simular em tempo real. Que é também normal, o Proteus ele aparece o sinal e morre aqui, mas não foi. Não consegui medir. Então, vou tirar isso aqui, né? Aí ele mostra o negócio piscando, mas na prática seria impossível enxergar. Isso aqui piscando estaria numa velocidade muito alta. Mas porque eu matei esse delay aqui, né? Se eu tiver o delay, eu vou enxergar alguma coisa, né? Vai dar errado, vamos ver por quê. Ficou aceso, né? Era para piscar ou para ficar aceso? Faltou um piscar. delay antes Eu tô do... vendo piscando, professor. Tá dando uma piscadinha. Ó, essa piscadinha é porque na prática não era para acontecer também, não. Deixa eu fechar essa janelinha da lateral aqui, né? Na verdade, esse piscar tá dando uma oscilaçãozinha, né? Mas na prática seria impossível de ver também. Porque o tempo que ele fica desligado é quase nada, né? É nanosegundo, né? E depois ele fica ligado por meio segundo, né? E aí, na prática, a gente não enxergaria, né, essa oscilação, porque ele ia apagar e acender tão rápido que não ia dar tempo de ver. E aí, o que está faltando, alguém comentou aqui, uma outra parte para poder enxergar. Aí a gente começa a enxergar, que eu compilei já. Aí a gente começa a enxergar o funcionamento dele, né? Começo a ver que ele está piscando aí. Claro, se aumentar a frequência, eu não vejo mais, né? Pro olho humano, assim, pro próprio LED aí, acima aí de 30 Hz, 30 vezes por segundo só, a gente já não consegue ver muita coisa, né? TV antiga, né? As antigas TV de tubo, era 30 Hz, se não me engano, né? Você tem TVs, né, de 60, 120 Hz, que Hertz é ciclos por segundo, né? Você não vê a TV uma sequência de fotos, você vê uma imagem em movimento, a gente não percebe frequências mais altas, né? E aqui, tudo bem, aqui eu tenho a frequência de uma vez por segundo, então eu percebo. Agora, é claro que a simulação também tem suas limitações, então,
né? Se eu aumentar muito a frequência, ou seja, se eu diminuir o tempo, né? Aqui a frequência, ele está... frequência e tempo é inversamente proporcional, né? Ou seja, o que é inverso? É né? Se eu quiser calcular o período, é o tempo. E frequência é a quantidade de vezes que o ciclo se repete. Né? A frequência que vocês vão na aula é 5 vezes por semana. Né? O período, né? 5 dias, né? Se for contar assim, o período de tempo. Aí se eu diminuir aqui, eu vou aumentar minha frequência. Diminuir meu período e aumento minha frequência. Não é direto. Eu compilei, ele continua com o programa anterior. Porque ele já capturou aquele arquivo e está simulando. Agora, se eu parar, ele captura o novo. Né? Ele pega o mais recente. Né? E aí, não é... A simulação fica... Né? Isso aqui eu estaria vendo um pouco melhor ele piscando. Né? Não, mas não, aqui fica piscando, fica oscilando. Mas você não vê nem totalmente apagado, nem totalmente aceso, até aí tranquilo, é assim mesmo. Não tem limitações da nossa simulação. Mas normalmente quando a gente pega, mesmo que você já programou, né, vários dispositivos, você pega um novo, a primeira coisa, a gente faz alguma coisa bem simples assim, que é para testar se o próprio hardware está funcionando. Né? Porque às vezes a gente tem você pega, você tem que ligar, acionar, fazer lá o processo de gravação. Então, o próprio hardware pode ter algum problema, você pode não ter aquele funcionamento, e aí a primeira coisa que a gente faz é um teste desse. Né? Um teste simples aí para fazer piscou o LED, você fala, bom, o que isso significa? Que eu me comuniquei, e aqui é a mesma coisa. O que isso significa? Que o programa que eu tenho aqui está compilado e está simulando aqui. Nesse momento a gente consegue enxergar dessa forma também. Eu fiquei até de mostrar no hardware aqui. Deixa eu pegar o próprio hardware. Tranquilo? Deu para pegar essa ideia? Entender Mais como ou é que... menos, professor, mas eu acho que praticando talvez dê para pegar melhor. A ideia aqui, assim, eu não vou, claro que cobrar diretamente, porque já, conforme eu já comentei, acho que aí eu vou sacanear quem está sem o computador tal, mas também não vou pular essa parte, que é uma parte importante. Depois, quem for trabalhar com isso, vocês não vão trabalhar diretamente com isso em outras disciplinas. Né? Foi até uma mudança na disciplina por ver que o pessoal depois, lá no final do curso, começa a trabalhar, alguns se interessaram em trabalhar nessa área, e aí acabou fazendo falta ter um conhecimento inicial, né? Porque você tendo um inicial, depois acha um monte de informação, acaba conseguindo trabalhar sem muita dificuldade. Mas ter uma base inicial aí passa a ser importante. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho só do funcionamento aqui. Deixa eu ligar a câmera aqui da mesa.
Eu vou ligar uma placa aqui. Na verdade, o microcontrolador que a gente está trabalhando de ponta cabeça não ficou tão bom, né? Pera aí, deixa eu virar ela aqui para Olha os Lego do professor. o lado certo. Oi? Olha os Lego do professor. Ah, tem vários aqui. Que não falta é plaquinha aqui, ó. Tem outras aqui com mais botãozinho, mas vou na primeira aqui. Na verdade, aqui, ó, voltando aqui no processador em si, né? Aqui tá. Esse aqui eu tinha mostrado um pouquinho para vocês, mas o cristal oscilador tá aqui, ó. É esse componente. Então, na verdade, tá escrito um 20 ali, mas a câmera não tem definição tão boa assim para a gente enxergar. Vou tirar o displayzinho aqui que a gente não vai usar agora, né? Mas aí não vai dar para enxergar o 20 que está escrito aqui. Mas tá, acreditem que está. Então é esse que a gente configurou, né? E aqui estão todos aqueles 40 pinos, está configurado. Essa placa a gente fez lá na Fatec só para fazer teste mesmo. Ela tem só uma fontezinha, não tem nada de circuito, nada, né? Só para que o pessoal encaixe em outras placas e possa fazer alguns testes. No caso aqui eu tenho uma plaquinha com outras coisas que a gente fez também, foi construída mesmo fazer aqui, essa aqui foi mandado fazer, mas foi feito circuito no Proteus. Essa aqui foi feita o circuito no Proteus e foi feita lá na raça mesmo, né? Foi feito naquele processo do ferro e tal, né? E aí eu vou, aqui está o B0, eu deixei até escrito na placa aqui o pino que a gente trabalhou ali, né? Pino B0. E aí qual que é a diferença? Em vez de usar o Proteus para ver o funcionamento, a gente vai usar eu vou usar aqui, né? No caso eu aqui vou usar um outro programinha, que é um programinha pequenininho, free, só para gravar. Então ele vai fazer uma importação lá daquele arquivo, o mesmo, né? O mesmo arquivo que eu usei para simular, ele vai fazer a gravação. Esse processo de gravação é rapidinho, ele já gravou. E não deu certo também a minha imagem aqui, porque eu tô vendo um LED piscar aqui no meu olho, mas quando eu olho para minha tela, o LED está aceso, né? Porque tem uma taxa de atualização da tela aqui. Então ficou ruim também aqui para eu mostrar. Mesmo na câmera, né, não fica perfeita a coisa. Mas vou baixar a frequência aqui. Assim, ó, o real, a simulação, não, a câmera não é real, né? Porque não sei que tivesse aí uma câmera com uma captura maior. Talvez se eu filmar do celular, ela fica com uma captura maior. Mas ela tá piscando aqui, né? Vocês estão vendo só aceso, né? Sim. Mas tá piscando. Até estranho, porque se eu olho na placa, se eu olho na tela, eu tô vendo só aceso, né? Se eu olho na placa, é outra situação. Agora ele apagou porque ele está fazendo a gravação, né? E aí aqui tudo bem que está com a frequência bastante baixa, então a atualização da minha tela aqui não vai entrar em conflito com os LEDs que eu tenho aqui. E aí você vê, né? Ele funcionando, ele acendendo ali sem problema. Aí aproveitando que vocês falaram que estavam fazendo conta aí na linguagem C, um exemplo, aqui tranquilo, alguma pergunta aí quanto a esse funcionamento? Mostrar a parte real aqui, né? Ah, aqui não está gravando à toa, aqui tem uma outra pecinha aqui. Deixa eu ampliar isso aqui, né? Tem essa outra peça aqui, a gente montou lá também. Opa, essa aqui, né? Essa é uma ferramenta, o gravador aqui, né? Do próprio microcontrolador, né? Que é só para fazer realmente a gravação. Ele é USB, né? Está conectado aqui USB e faz a conexão. Uma vez gravado,
tá gravado, não precisa estar conectado. Ele só conecta para transferir o programa. No caso aqui, a minha, como eu não alimentei ela de outra forma, né? Estou alimentando pelo USB também, então ele parou de funcionar na hora que eu desconectei. Mas só por isso. Né? E aí, se eu trabalhar, uma outra possibilidade aqui, depois a gente vou deixar até quem estiver mexendo fazer algum exemplo, né? Não sei quantos aí estão. Para eu ter uma noção aqui, deixa eu ver aqui no Teams, só para eu ter uma noção aqui, dá um joinha para quem está no esquema aí com Proteus e Micro-C, só para eu ver quem que está aí com os recursos na mão aí. Joinha ou levantar a mão? Tanto faz, só para identificar aqui, levantou a mão, deu um joinha. Levantar a mão é melhor que o joinha some, né? Pode levantar a mão. Boa, levantar a mão melhor. Beleza. Deu para enxergar aqui. Não temos muita gente aí com o esquema pronto na mão aí. Né? Mas beleza, vamos demonstrar aqui. Como demonstração também vale para vocês conhecerem. Mas claro que praticar, poder mexer, programar alguma coisa aqui, vai dar uma força. Mas entendo aí quem está às vezes só no celular. Agora, se estiver no computador, procurem aí instalar os softwares que vai ajudar. Para a gente continuar um exemplo aqui, parecido com o que a gente tinha feito lá em digital, né? Que a gente manipulava portas com as portas digitais, das portas lógicas. Eu vou modificar aqui o exemplo, configurar tudo como saída. Depois eu vou fazer um exemplo como entrada, mas configurar tudo como saída. Né? Então, o que seria tudo como saída? Bom, tudo 0. E aí, só repetindo, inutilmente eu coloco 8 zeros. Um 0 só tá bom. Mas para lembrar, 8 pinos, no 8 caso, portas. para definir se é entrada ou saída, tem que pôr 0, mas se eu fosse colocar como entrada, eu teria até 8 dígitos aí. 8, nesse caso sim, porque o conjunto B tem 8. Aí se eu quero mais entradas, aí eu vou ter que mudar o conjunto de porta, eu vou ter o conjunto C, ou D, né? Ou até o A aqui, Quando B você, e tal. quando você coloca então aí tudo 0, você está definindo tudo como saída? As 8 como saída. Aí no caso, vamos supor, se eu quero definir a primeira como entrada e o resto como saída, eu tenho que colocar o primeiro ali como 1 e o resto como 0. Exatamente. Segunda como 1, então vai ter duas saídas. Ou duas entradas. Isso, exatamente. Mas eu posso, por exemplo, colocar aqui o outro conjunto. Por exemplo, tris B, tris C. Aí esse aqui eu vou colocar tudo como entrada. Aí eles interagem entre si? Ah, sim. Aí sim, porque daí é isso que eu vou mostrar agora. Porque aqui eu configurei os pinos, mas dentro do programa, né, eu configurei aqui como saída. Então aqui é uma saída e aqui entrada. Uma não, né? 8. Então eu tenho 8 entradas. Professor, no caso, quando eu coloco a entrada, no caso, aquele pino vai sair tensão, né? Quando é entrada ele vai receber tensão. E quando é saída ele sai tensão. Né? Inclusive, se eu só fizer isso aqui... Exemplo, aqui sim. Tá, eu beleza. não coloquei o que eu tenho na saída. Eu não coloquei o nível lógico da saída. Mas eu configurei a saída. Né? Falei que é saída. Né? Mas não falei o que tem na saída. E aí aqui, deixa eu ver como é que fica na simulação. Porque na prática, né, isso aqui... que simulação também ficou legal. Acendeu umas coisas. Por quê? Né? Por que acendeu se eu não mandei acender? Porque é saída. Mas esse aqui também é saída. Isso aqui fica aleatório. Não sempre vai sair esse e tal. Não, porque você colocou a saída, ele vai ficar o último. Se eu não desligar, por exemplo, aqui na placa, ele não mudou o estado, porque isso aqui já estava na memória última, eu gravei de novo, continua mesmo que estava. Porque eu não gravei nada. Se eu não gravar nada, fica o último. Agora, o último porque eu não tirei a alimentação. Tirar a alimentação, eu não sei o resultado. Né?
Não sei se vai ficar igual, se vai ficar diferente. Aqui eu alimentei de novo, não acendeu nada. Né? Então, pode ser que eu alimente de novo, uma hora acenda. Né? Não sei, porque eu não coloquei informação na saída. Eu só configurei como saída. Aqui deu um estado qualquer. Né? Proteus provavelmente dê sempre um único estado qualquer, porque é um aleatório, mas aleatório em simulação é pseudo-aleatório. Né? Mas eu não fiz nada, né? Então, não tinha... Opa, alguém levantou a mão, eu não tinha visto aqui. Eu tinha mandado levantar a mão só para ver quem tinha feito, mas pode falar. Samantha? Eu esqueci a mãozinha levantada, professor, desculpa. Ah, tá. Imagina, sem problema. Então, agora eu vou configurar. Aí, como é que eu manipulo essas portas? Né? Eu só configurei. Agora eu posso criar variáveis e trabalhar com essas portas da maneira que for mais conveniente aqui. Né? Por exemplo, criar variável, eu vou criar um inteiro, porque aqui eu vou querer jogar esse valor nas portas. Aqui nesse compilador eu posso criar, vocês estão vendo lá tipos de variáveis, acho, né? Chegaram a ver inteiro, Sim, float. não, isso aí a gente já sabe. Já. Ah, beleza. Aqui eu vou criar inteiro, né? Sem muita criatividade, chamei de x. Porque eu vou querer jogar na porta. Então, eu posso jogar esse x numa porta que eu queira. A porta em si se comporta, né, como um número, como uma variável. Né? Claro que esse x tem que ter um valor. Né? Se não tiver nada, vai ficar aleatório também. Né? Aqui eu posso colocar em decimal mesmo. Colocar aqui um número 10. Né? Posso até atribuir aqui, eu atribuir como um valor inicial. Fazendo isso, ele vai fazer o quê? Vai colocar o 10 aqui, né? Isso aqui também é uma variável, na verdade, é um registrador lá dentro do processador, e aqui é uma variável que vai estar na memória RAM. Quando eu criar isso aqui e começar a rodar, ele vai jogar isso aqui na memória RAM. Professor. Oi, pode falar. Só para poder me situar. Esse bloco que você colocou o int aí, ó, esse void main aí, é como se fosse um bloco onde você declara variável e que é a entrada, que é a saída. E o while ali é como se fosse já o programa? Na verdade, aqui já é o programa também, né? Onde Só que assim, criar variável, né? Depois do main, aqui é padrão da linguagem C, ele fica dentro desse main que é o principal aqui, né? Uhum. Aqui já é o programa, só que aqui ele passa só uma vez. Que ele E cria aqui tudo ele está em loop. depois. Ah, tá. Mas você que criou esse while ou ele vai ter? Não, eu criei. Ah, Eu criei. Tá. E no caso ele repete uma vez, porque você colocou um ali. Ou ele não. Ele repete enquanto esse 1 for 1. Ou seja, ele repete infinito. Isso aqui é um loop infinito. Certo. Né? Ok. Aqui, na verdade, poderia ser... Eu poderia colocar, por exemplo, x maior que 10. Aí não ia entrar nunca, né? Porque eu coloquei que o x é 10, né? Vamos colocar 1. Né? Númerozinho melhor aqui. E aí o que acontecer? Isso aqui, bom, o x eu nem estou manipulando o x. Então, enquanto o x maior que 5, o x é 10, eu tenho também um loop infinito. Mas se eu quero garantir um loop infinito, o que na linguagem ele faz quando ele tem esse comparativo? Ele vai verificar se o x é maior que 10, e isso aqui é uma conta, é uma operação. Né? A gente não enxerga esse maior... vez que voltar no loop. Isso, ele vai verificar. Ele verifica e volta no loop. Antes de começar, ele verifica de novo. Faz o que... Aqui só tem uma função, né? Mas ele vai ficar em loop. Professor. Pode falar. O primeiro bloco ali não tá faltando fechar ele? Não. Esse aqui não, porque ó, tá aqui embaixo. Ah, tá, entendeu. Não tá aparecendo aqui, mas ele tá aqui embaixo. Mas tem espaço para aparecer até, né? Para ficar mais... Aqui tá todo numa tela. Então, na verdade, esse loop aqui está aqui. Eu poderia colocar essa condição, mas o que eu estava falando é que essa condição aqui, no caso aqui é infinita, mas isso aqui para o processador é uma operação. É uma operação lógica, né? X maior que 5. O que ele responde aqui para o processador em si? 0, 1. Né?
verifica x maior que 5, verdadeiro. Responde como 1. Agora, se eu colocar já uma resposta, isso aqui fica um loop infinito, porque nada muda essa condição, porque eu já coloquei a condição de resposta disso. Então, isso aqui é um pouco da gambiarra para criar um loop infinito, porque eu uso um condicional e, na prática, a condição nem existe. Só existe o resultado da condição. Acho que eu poderia colocar true aí? Nessa linguagem, ele dá erro. Algumas deixam. Né? Na linguagem C, por exemplo, né? Quando você coloca aqui, né? Dessa forma, né? Vocês já devem ter visto algum... Não sei se no C# é assim também. Você coloca isso aqui, mas ele não identifica isso aqui. Né? Só que o que é verdadeiro? 1. E o que é falso? 0. Né? Na lógica digital, ou na linguagem de programação, 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, essa condição cria um loop infinito aqui. Né? Isso aqui não acaba. E aí, esse x, que era uma variável, inclusive, existe um padrão para a linguagem C. Eu posso criar variável, poderia criar variável até aqui. Só que eu vou ficar criando a mesma variável o tempo todo, não teria muito sentido, porque a variável, eu aloco um local na memória RAM. Né? Isso aqui isso aqui é transparente porque a gente está numa linguagem de alto nível. Se eu tivesse uma linguagem de baixo nível, eu tinha que colocar um espaço, um endereço de memória e tal. Aqui não. Coloco aqui o compilador que se vire para achar onde pôr essa variável. Só que ele cria lá um espaço. Aqui dentro do loop ele vai ficar criando espaço. Uma vez criado, está criado. Por isso que está fora. Configurações, mesma coisa. Essas configurações são fixas. Não tem por que eu ficar alterando. A não ser que eu precise alterar por algum motivo. Aí tudo bem. Mas o programa fica rápido aqui, né? Aqui a gente tem quase nada, então a velocidade não importa. Mas o programa fica eficiente aqui. Porque isso aqui é só na hora que liga. Então, na hora que liga, ele faz essas 3 linhas e vem para cá. Né? E como é que ele vai se comportar? Né? Se eu coloquei um x, que é um decimal, e joguei para uma saída, que na verdade é um monte de pino. Né? Ele vai colocar isso aqui. 1, 0, 1, 0. Né? Quem que é esse aqui? Né? Na conversão que a gente, né, viu lá no comecinho, né, na primeira aula a gente viu lá a conversão de binário para decimal. Né? Claro que eu tenho absoluta certeza que todo mundo lembra, né? Mas vai que alguém não lembra, você pode converter aqui também. Só que o menos significativo, o último número é esse aqui, né? Então eu tenho 1, 0, 1, 0. Ah, cliquei no lugar errado, né? Aí eu converti o binário aqui. Esse aqui seria o meu binário, o meu 10 aqui. Então eu mandei escrever 10 e escreveu. Só que escreveu do jeito que ele sabe. Ele sabe escrever em binário, então está escrito. Mesmo que eu estou programando em decimal. Ele vai colocar isso aqui, né, do jeito que ele sabe fazer. Né, que é o binário. E aí se eu colocar aqui uma outra, né, posso colocar aqui um delay, que se eu colocar só o delay é totalmente inútil, né? Mas se eu colocar aqui um x é o quê? É o mesmo que x igual a x mais 1, né? Matematicamente a gente não tem assim, né? Porque a gente não tem um... Pô, isso aqui, pô, se o x não tem como... Não adianta querer resolver isso aqui, porque é o quê? Essa operação atribui novamente ao x. Então fica atribuindo esse valor, né? Acho que também vocês já usaram. E uma prática comum é usar um resumo disso, né? X igual a x mais 1 é x mais mais. Mais é mais 1. Né? Nesse caso aqui, o mais vai ser a mesma coisa, né? Mas se quiser deixar assim para enxergar, mas lembrando que isso aqui é a operação mais comum em linguagem C para mais 1 é mais mais. É um atalho comum em qualquer programa? Ah, sim. Aqui, essa maneira aqui você vai encontrar até em linguagem, mesmo que não... Linguagem C, com certeza. Mas outras linguagens também, né? Ou mais. Mas linguagem C vai valer para outras situações também. Né? Então, assim, até o pessoal estranha. Fala, mas mais 1, por que não colocou mais? Essa operação, na prática, é um pouquinho mais rápida do que essa, em termos de processamento.
mas aqui tanto faz. Né? Aí o que vai acontecer? Ele vai somar aqui binário. Né? Vai fazer o loop aqui. Né? Como tá infinito, vai chegar uma hora não vai caber lá no binário e vai voltar para o zero sozinho. Né? Porque não tem fim aqui e não cabe. Né? Aí o fim aqui a gente está enxergando que chega uma hora acabou meus dígitos. Né? A tabelinha do binário do menos significativo, né? Tem uma travada ali, ó. É para ser constante, tá? A travadinha foi por conta da simulação. Né? Ele vai, né? Se eu pegar aquela tabela verdade, né? Lá do comecinho dos binários, ele está seguindo aqui. Né? A gente fez até 4 bits, né? Ele vai seguindo até o 15 aqui dos 4 bits, mas vai completando aqui. Né? E aí ele não vai parar, porque o programa não coloquei uma parada no programa. Se eu não programei para parar, ele não para. Né? Começar num número maior aqui. 250 aqui, para ele começar e não enrolar muito para chegar no final. Então ele vai chegar já com um monte de bit ligado. Né? Chegou, tudo é 255, ele volta para o zero. Né? E isso, em algumas contas, pode gerar um erro. Né? Eu estou trabalhando com 8 bits. Né? O que acontece se eu somar? Né? Se eu pegar aqui, vamos ver na calculadora. Se eu pegar meu decimal 255, dá esse binário com 4 bits, com 8 bits, 1. Isso aqui é o meu 255 em decimal. Se eu somar 1, ele vai ser 1 no dígito 9 e o resto é 0. Então a soma acontece. Onde que está o erro? O último, o bit que não existe, não vai ser gravado em lugar nenhum. Então acontece que 255 mais 1, no meio dessa operação, dá 0. E não é que dá 0, ele errou na conta. Não, ele fez a operação. Só que o último dígito não coube. E aí sumiu. Né? E ele não dá o erro. Né? E ele está somando aqui. Ele deu 0, daqui a pouco ele está lá de novo. O último bit desapareceu. Porque não coube, perdeu ele. Né? Ele faz a operação e perde esse bit ainda. Né? Nesse caso aqui, ele não tem onde mostrar esse bit. Né? Então, ele não mostra, ele simplesmente desaparece. Né? E aí, isso numa operação pode ser um problema, né? Porque você soma um valor em outro e dá um outro que não tem nada a ver, né? Isso pode ser um problema aqui, se eu estiver trabalhando com 8 bits. Aqui as variáveis, na prática, a variável em si, ela trabalha com mais bits. Né? Aí depende do compilador e do próprio processador. Né? Nesse caso aqui, o inteiro até 16 bits, mas não cabe aqui, então se tiver bit lá dentro sobrando, vai estar fora da minha visualização aqui. Né? Não vou estar enxergando absolutamente nada ali. Mas veja que o x é uma variável que eu coloquei ali no B. Aí eu posso colocar condicionais. Aqui exemplo genérico, para treinar a linguagem. Depois a gente vai fazer algum exemplo com um significado um pouco melhor. Né? Mas que eu estava falando do condicional, né? Agora vou colocar um valor mais próximo aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó, x menor que 15. Isso aqui pode ser, opa, deixa eu colocar 0, né? Senão já vai, né? Menor que 15. É uma condição. Então ele vai ficar verificando essa condição. Agora aqui não é mais um loop infinito. Ele é um loop, é uma condição. Ele vai estar em loop até chegar no 15. E aí ele sai desse laço aqui. Né? O programa acabou, porque não tem mais nada para frente aqui. Né? O programa para, né? A última instrução executada, e o programa para e não volta. Né? Eu não coloquei nenhuma condição de retorno. Não temos, né, condição de retorno aqui na própria linguagem. Aqui eu programei e acabou. Né? Aí eu só tenho um LED ali, poderia ter mais, mas aqui está as condições. 15 são os 4 bits. Né? São os 4 bits que a gente tem. E aí ele não
não ligou o último. O último não ligou, porque aqui na programação eu coloquei menor que 15. Então não tem o 15. Ele não vai mostrar. Na verdade, vai chegar aqui no 15, a variável chegou no 15. Mas não mostrou o 15. Porque ele trabalha linha a linha. Né? Às vezes, mas se a variável é 15, por que não mostrou o 15? Né? E não mostrou em nenhum lugar aqui. Né? Eu estou aqui também com a placa aqui. O binário aqui está ao contrário, né? O menos significativo está aqui. Mas ele não chega. Porque é menor. Mas é menor, era para chegar no 15, porque chegou no 14. Mostrou, isso aqui é o 14. Chegou no 14, deu delay, chegou em 15. Quando ele fez o teste de novo, não passou, que é 15, só é enquanto menor. E aí o programa veio para cá. Como aqui não tinha mais nada, parou. Parou de funcionar a partir daqui. Não sei que eu desce o golpe aqui, vai, não, chegar aqui, depois eu quero que volta para 0. Beleza? Ele vai contar, e depois vai zerar, porque ele vai chegar aqui. Ele vai executar a última instrução. Ele executa uma por vez, né? Mas ele vai executar a última. No caso aqui é mais para a gente testar essa estrutura aí, né? Um pouco dessa estrutura do programa. A gente tem as duas condições aqui, né? Real e simulada aqui. Não vão estar exatamente juntas, né? No tempo, mas apagou as duas aqui. O tempo aqui pode não ser igual ao tempo real. Aqui está no tempo real, né? Então eu programei. Ele vai fazer então a estrutura. A ideia é enxergar, e isso é útil para as outras, para os outros compiladores em linguagem C também, né? De enxergar essa estrutura sequencial, né? Ele faz aqui uma coisa, faz outra, verifica, não é verdade, pula para a próxima instrução e acabou. Nesse caso aqui acabou. Poderia ter N coisas aí para trabalhar ainda. E aí, só para a gente finalizar aqui, que eu queria... Aí eu deixo aí para as perguntas, mas eu vou voltar para o meu loop infinito. Aqui eu tô, depois eu vou passar alguns para vocês fazerem, dar uma treinada. Aqui é para vocês terem uma visão e enxergar aí as possibilidades. Ó, vou voltar para o meu loop infinito aqui, mas agora eu quero que conta, que faz essa operaçãozinha aqui, se eu apertar um botão. Aí eu tenho que, se eu apertar o botão, agora eu tenho que botar o botão aqui, né? Porque eu preciso dessa condição. Então, no caso aqui, eu tenho que parar a simulação, né? Vou colocar um botão. Aí eu coloquei em um lugar específico, alimentei esse botão aqui com 5 volts, e ainda eu tenho uma outra característica mais da eletrônica aqui, que esse estado lógico não pode ficar em aberto, assim, né? Ele tem que ter um valor, ele tem que ter um valor de referência. Então eu tenho que colocar um componentezinho aqui, um resistor, para que quando esse botão não tiver pressionado, quando ele pressionar, ele vai mandar, isso aqui é os 5 volts que a gente tem aqui na simulação, ele vai mandar o nível lógico aqui. Quando ele estiver aberto, o sinal vem para o negativo aqui, então ele manda o 0. Então eu tenho os dois estados lógicos aqui. E aí como é que eu faço a leitura? Eu verifico se esse pino está em 1 ou 0. A leitura é verificar, é perguntar, né? Se o port B.RB0, port C.RC0, acho que foi esse que eu liguei, está em nível lógico 1. E aí eu tenho que usar a estrutura de chaves de novo aqui, né? Porque essas chaves agora, eu quero que tudo isso aqui seja executado somente se apertar o botão. Então isso aqui é se apertar o botão, né?
botar até no comentário aqui. Isso aqui quer dizer que se apertar o botão. Se eu não apertar, ele tá em loop infinito? Ele tá, mas ele pula o C e tudo que está dentro dessa chave. Então a estrutura está nesses bloquinhos aqui. Isso aqui depende do if. E isso aqui depende do while. E tudo depende aqui do main, que está tudo aqui dentro. Então, para esse... Pode ter um loop dentro do outro, né? Até quem... Deixa eu ver aqui o... Pode ser loop aninhado que ele deve ter usado. Acho que foi isso. Né? Mas aqui eu tenho um if dentro do loop. Eu não tenho um loop dentro do outro. Né? E aí, só para a gente ver como é que fica aqui. Ou seja, o botão está sendo verificado o tempo todo. Né? Mas só na hora que eu aperto que ele está contando lá, né? Tá só, né? Soltei, parou. Mas a hora que eu aperto ele já vai contar e parar de novo. Né? Por quê? O loop infinito é rápido. Então esse if está passando o tempo todo aqui. Muito rápido. Na hora que eu aperto aí sim, isso é verdadeiro? Ele fica então verificando, porque o loop é infinito. Então ele vai ficar, isso é verdadeiro? Não. Pula. Não tem mais nada para fazer. Volta aqui. É verdadeiro? Não. Então vai de novo. Então ele fica fazendo isso. A hora que é verdadeiro, ele entra aqui. Quando não é mais, ele não entra. Então eu tenho um estado aqui de um botão que eu verifico aqui, né? O estado disso aqui. Então eu tenho uma entrada e só dá certo porque está configurado como entrada. Como é uma entrada, funcionou aqui sem nenhum problema. Se eu errar essa configuração aqui como saída, né, eu tenho um problema, que eu estou primeiro que verificando uma saída, então já é incoerente, mas ele não dá erro. Você fez coisa errada na lógica, não é na sintaxe, não é... Você criou uma lógica que não tem sentido. Mas o compilador não sabe, ele não é tão inteligente assim. Até poderia ter uma inteligência assim, porque não seria uma coisa muito absurda, né? Você colocar essa condição, né? Aqui, ó, o botão parou de funcionar, ele já mandou o nível lógico aqui, só não queimou porque tem um resistor, mas não funciona. Porque é uma entrada e você está perguntando o valor da entrada. Até não tem sentido. O compilador poderia até avisar, falar, se você colocou uma condição para verificar o sinal e ao mesmo tempo ele é uma saída que você comanda, isso não tem sentido, mas não dá erro. Porque é alguns erros de lógica, né? O compilador não sabe o que você quer fazer. Ele só sabe executar as instruções. Então ele executa. Você errou uma lógica, ele, né, faz. E isso essa configuração errada poderia queimar fisicamente a saída. Nesse caso aqui, ele ficou nível lógico 1, nível lógico 1 aqui não queimaria, porque não estaria ligado direto ao terra. Se ele desse nível lógico 0 aqui, na hora que eu apertasse isso, ia queimar esse pino aqui, ou queimar o microcontrolador. Então, poderia acontecer isso, né, numa placa real. Por isso que os pinos que a gente não utiliza, uma boa prática é até configurar como entrada, porque a entrada é mais difícil de queimar. Né? Saída, há conflitos aqui. Né? Conflitos do tipo, né, configuração fora aí do padrão. Né? Você configura uma coisa para entrar e manda sair, aí você manda o outro sair um valor e você tenta entrar um outro valor, aí dá conflito e aí dá conflito físico, né, de curto, e aí já era, aí perdeu ali o funcionamento. Mas a gente vai treinar um pouquinho isso, mexer um pouquinho com isso aí para vocês pegarem essa visão, né? A gente vai ter algumas sequências aí para pegar um pouco dessa visão, a gente vai ter um pouco dessa programação também para pegar isso aqui bem pouco, porque não é tão útil, é mais para a gente conhecer, mas olha só o código aqui, né? Que
tem sentido também. Se a gente for analisar aquele código, está dentro da lógica. Claro que é um código, tem que ter lógica, mas a estrutura em C, a gente consegue traduzir com mais facilidade, né? Porque isso aqui é né? Tá quase falando para a gente o que está acontecendo, né? Se pode ser .rc0, que isso aqui é um pino, for 1. Então, isso aqui realmente está falando o que ele está perguntando. Então, se isso for 1, eu vou fazer alguma coisa. A tradução para outra linguagem aqui acaba sendo um pouco mais baixo nível, vai baixando o nível, que o nível é menor, mais próximo lá do hardware. Aqui depende dos registradores internos lá do próprio processador, né? Mas é real, né? O processador está lá para executar coisas com as instruções que ele tem. Só tem 35. Aqui tem um monte, eu não tenho limitações, né, na linguagem aqui, eu tenho mais instruções. Operações eu posso fazer, eu posso criar mais variáveis, fazer as operações, conta o que for. Eu posso criar aqui, né, várias possibilidades. Claro que na outra linguagem também, porque o compilador cria, então eu posso criar, só que aí haja tempo para isso. Então, por isso que a evolução dos compiladores é algo importante aí na evolução dos dispositivos, né, que facilita qualquer projeto, né, em vez de ficar horas fazendo um projeto, você faz às vezes em um tempo bem reduzido. Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem está fuçando aí, quem está mexendo, alguma dúvida aí, conseguiu fazer, não conseguiu? Tranquilo, professor. Eu consegui fazer um negocinho aqui, sim. Porque aí a simulação é legal, porque você estando fuçando, aí você começa a ter alguma ideia, ter algumas, né, algumas coisas, vai pensando em uma coisa ou outra, e aí, claro que não é só... aqui a gente está fazendo só com as portas digitais, mas a gente tem porta analógica para ler sensor, tem display, né? A gente tem... eu tenho até um modelinho de display na própria placa aqui, na verdade que é o modelinho da placa que eu tenho, né, que eu já consigo colocar algumas outras informações, né? Tenho aqui um LCD simples, né? Isso aqui não precisa, né? Aí eu posso colocar, né, colocar um Bluetooth e comunicar, posso... depois eu vou mostrar para vocês um robozinho que eu, né, peguei emprestado da Divani e não devolvi, que está funcionando com isso aqui, um bracinho robótico, eu mando sinais lá para controlar os motores, aí você não tem limite aí para fazer um monte de coisa, né? Mas a ideia é que vocês, não que vocês, vai todo mundo virar profissional disso, vai ter uma ideia. Aí quem quiser, claro, se aprofundar, vamos mostrando os caminhos. Mas é isso, por hoje é isso, né? Já estou no limite do tempo aqui. Obrigado aí da presença de todos. E quinta-feira estamos de volta. A gente vai continuar um pouquinho nisso e com alguns exemplos. Aí eu vou deixar vocês fazerem alguns exemplos, tirar dúvida. A gente vai trabalhar um pouquinho mais nisso. Ok? Essa Valeu, parte, professor. particularmente essa parte é a parte que eu mais gosto aí da matéria. Mas a gente vai até fazer algumas práticas aí. Opa, estamos aí até o último segundo. Obrigada, professor.